Se um judeu é budista, ele é judeu. Se um judeu é humanista, ele é judeu. Se ele é liberal, ele é judeu. Se um judeu é comunista, ele é judeu. Se um judeu é ateu, ele continua sendo judeu. Mas se um judeu falar bem de Yeshua, isso é um tabu. Mas essa história, ela começa lá atrás, ainda no período do Segundo Templo. Quando Esdras e Neemias foram autorizados a vir para Jerusalém para reconstruir o Segundo Templo, naquela região, na Judéia, em todo Israel, vários povos haviam colonizado a Terra Prometida. E as 12 tribos haviam se dispersado por diversas nações. A tribo de Judá que retornou com Esdras e Neemias vieram com alguns milhares de homens, com alguns milhares de famílias. E mesmo assim, alguns casamentos tiveram que ser dissolvidos e as mulheres tiveram que ser deportadas. Nesse cenário, onde muitos povos haviam colonizado a terra de Israel, acontece a continuação da era rabínica. E houve uma conversão ao longo do tempo desses povos ao que nós chamamos de judaísmo do Segundo Templo. E nesse período, então, surge a história de um rei Messias, onde os descendentes das 12 tribos, eles defendiam a ideia de que um rei Messias seria empossado como rei, um rei ungido em Jerusalém. Ele traria de volta essas 12 tribos e ele expulsaria esses estrangeiros que naquele momento haviam se convertido ao judaísmo, porém eles não eram descendentes de nenhuma dessas 12 tribos. Naquele tempo haviam várias seitas judaicas, que eram partidos políticos religiosos e cada um deles defendia um tipo de ideia. Cada um deles defendia um tipo de política, um tipo de religiosidade. Aquele judaísmo da época de Moshe, da época das 12 tribos, na época dos 40 anos de deserto, na época de Yoshua Ben-Nun já não existia mais. Mas havia uma tentativa de restauração. Só que, infelizmente, com toda essa mistura de vários povos, várias culturas, de várias religiões, esse foi um trabalho praticamente impossível. Então, na continuação da era rabínica, várias escolas com vários tipos de pensamento existiam ali na Judéia. E um dos pensamentos era de que um rei Messias ungido, ele seria empossado como rei, ele expulsaria, ele tiraria todas essas pessoas, mesmo as convertidas ao judaísmo, ele expulsaria essas pessoas, trariam de volta as 12 tribos e restauraria o tabernáculo de Davi, o reinado de Davi. E naquele tempo, como a história nos diz, quem governava, quem era governador empossado pelo Império Romano era a família de Herodes, que não era descendente do reino de Judá, nenhuma das 12 tribos. Herodes era descendente de Esave, irmão de Jacó, ou seja, a família de Herodes eram primos dos israelitas. Só que pela Torá, rei para governar dentro de Israel tinha que ser da tribo de Judá, da descendência de Davi. Da mesma forma que para ser sacerdote tinha que vir da tribo de Levi, da linhagem de Aharon. E outro problema grave que tinha naquele tempo, que fez com que muita gente se tornasse inimigo de Yeshua quando ele nasceu, é que essa ideia de um Messias ungido, descendente do rei Davi, que restauraria as 12 tribos, esse Messias ele expulsaria todos esses estrangeiros, ele tiraria todos os religiosos dos cargos dentro do templo, cargo de sacerdote, cargo de coletor de impostos, cargos de juiz, cargos políticos, cargos administrativos. As terras que estavam em posse de colonos estrangeiros, mesmo pessoas que já eram convertidas ao judaísmo, deveriam ser entregues à tribo que fazia parte daquela região. E para essas pessoas, pensar em um Messias, pensar em um Redentor que os expulsaria da terra e dos cargos era algo inconcebível. Isso gerou um grande conflito na época de Yeshua. É por isso que muitos fariseus, muitos saduceus, muitos políticos, muitas pessoas muito importantes viviam debatendo com Yeshua, viviam questionando Yeshua. Eles queriam descredencializar
Eles queriam desmoralizar a pessoa de Yeshua. E era muito interessante para eles que Yeshua não fosse empossado como rei, que ele fosse afastado dessa ideia ou que ele desaparecesse. Então havia uma grande luta, uma grande contenda de líderes religiosos, políticos, de pessoas muito importantes na Judéia para anular a pessoa de Yeshua. Então essa é uma história que pouca gente conta, essa é uma história muito pouco falada da história de Yeshua. Nós sabemos que com o advento do cristianismo, a coleção dos livros que formam o Novo Testamento, essa história praticamente ela não é contada por nenhum livro ou pelas doutrinas, pelas teologias, pelas crenças que são divulgadas em cima de Yeshua. Aqui eu estou falando que esse é um lado da história, eu não estou contestando o lado religioso, o lado espiritual, o lado profético da história de Yeshua. Simplesmente para a gente poder compreender um pouco mais sobre essa história. Então, não havia, na época de Yeshua, a ideia de um Messias Cordeiro, de um Messias que derramaria o seu sangue para redimir o pecado. A ideia principal de um Messias era de que ele seria um rei político, e não um Elohim. Essa ideia ela passou a ser desenvolvida ao longo do tempo. De acordo com o ajuntamento dos escritos que formaram o Novo Testamento, a ideia de um Messias Elohim começa a ser desenvolvida. Mas a ideia de um Messias rei, ela nunca foi abandonada. Profecias que falam de Mashiach também falam de um Messias Elohim, de um rei Elohim. Mas não de um rei Elohim que substitui o Criador de tudo. E é por isso que muitas vezes nós encontramos a expressão pai, a expressão filho na Brit Hadashah. Justamente para a gente conseguir fazer uma interpretação, a gente conseguir fazer uma divisão, né, do papel de um Messias. O Messias é uma criatura, é uma criação Elohim, uma manifestação Elohim. Assim como todos nós somos uma centelha elohímica, o Mashiach também é uma centelha Elohim. O Mashiach é uma manifestação eterna, só que infinitamente mais pura que todos nós. Infinitamente mais merecedor de todo respeito e de toda honra. Então, eu acredito que não cabe ao judaísmo falar mal de Yeshua, fazer lachonará contra Yeshua. Eu prefiro entender que Yeshua ele foi um grande rabino, ele foi um grande tzadik, ele foi um grande justo. E ele foi injustiçado por diversos grupos judaicos durante muitos séculos, porque o Império Romano criou uma religião e usou Yeshua como um personagem para perseguir o povo judeu em diversas etapas da humanidade, em diversos períodos diferentes. Coisa que Yeshua nunca fez foi perseguir, foi fazer lachonará, foi levantar uma mão contra qualquer judeu. Mas o Império Romano, fazendo uso do cristianismo, usou o nome de Yeshua, o transformando em outro personagem, transformando em outro ser dentro das crenças cristãs, totalmente diferente do Yeshua original. E esse Yeshua original é o que nós temos que aprender, é o que nós temos que restaurar. Para isso nós temos que entender como que funciona a história de Yeshua na época do Segundo Templo, qual era o contexto, o que acontecia, quais eram os interesses, por que uns eram favoráveis e por que outros eram contrários. As profecias falam muito bem, muito claramente do Messias. A Brit Hadashah, se você conseguir ler a Brit Hadashah, ler os escritos nazarenos, uma visão mais limpa de crenças, uma visão sem dogmas, sem doutrinas, você vai conseguir enxergar o Yeshua original, um grande rabino, um grande mestre. E a Brit Hadashah, os Ketuvim Netzarim, ele está totalmente voltado por crenças judaicas, por pensamentos judaicas, por defesa da Torá.
Nem nos escritos de Shaul Hachaliah ou Paulo, o apóstolo, ele fala contra o mal ou nega a Torá. Isso aí são interpretações, isso aí são visões que foram colocadas por pessoas preconceituosas que fazem lachonará contra outro judeu, que é Paulo, que é Shaul, fazem lachonará contra esse judeu. O fato de Shaul ter sido um fariseu e ele discordar de alguns pontos das tradições, das crenças, do farisaísmo ou dos saduceus ou de qualquer outro grupo judaico, isso dentro do judaísmo é perfeitamente normal. O judaísmo, ele é contraditório. O judaísmo, ele é duvidoso. Ele não é 100% certeza. Ele não defende 100% uma verdade. É por isso que diversos pontos de vista dentro do judaísmo são aceitáveis. Obviamente que a idolatria não é aceitável, a feitiçaria não é aceitável, e a lachonará também não deveria ser aceitável. Então é uma injustiça muito grande alguns judeus, e principalmente aqueles convertidos que um dia fizeram parte do cristianismo, falarem mal de Yeshua. Inclusive nós encontramos muitos judeus na internet que falam mal de Yeshua, fazem lachonará contra um judeu que não tem culpa das perseguições. Muita religião, muitos religiosos, ao longo do tempo, fizeram uso negativo, fizeram uso sujo do nome de Yeshua. Eu acredito que um judeu, para ele falar bem de Yeshua, ele não deixa de ser um judeu. Assim como um judeu falar que é ateu, ele não deixa de ser. Lógico que tem um problema muito grande em um judeu olhar para Yeshua como um cristão olha para Yeshua. Crer em Yeshua da forma que os cristãos creem, da forma que o Império Romano, da forma que o catolicismo implementou essa ideia. Nós temos que restaurar a pessoa de Yeshua, a pessoa original, a pessoa legítima.